Na palavra de Deus está escrito: de graça recebeste, de graça dai. Ajude-nos a compartilhar o Evangelho. Dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Obrigado. Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Deus, com a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, e primeiramente agradecer a todos vocês, obviamente sempre primeiro a Deus, não é nem necessário dizer isso. O apóstolo Paulo diz que aquele que pensa estar em pé, cuide que não caia, né? E eu tenho certeza absoluta que se eu posso pensar que estou em pé hoje, é porque existem muitos soldados e soldadas anônimas ao redor do mundo e do Brasil que oram por nós. Por favor, não deixem de orar por nós. Nós precisamos da oração de vocês, todos vocês. Porque nós sabemos que esse caminho que nós escolhemos trilhar, ele vai nos levar a muitos conflitos. Mas foi uma escolha que todos fizemos. E se nós não orarmos uns pelos outros, irmãos, certamente nós vamos sucumbir. Quando nós vínhamos para cá, eu mostrei ao irmão Léo, e Deus é um Pai maravilhoso que simplesmente não há nem como hoje você poder imaginar, tirar do seu vocabulário a palavra Pai, porque Jesus nos mostrou isso de uma forma muito simples. Quando orardes, dizei Pai. Pode parecer muito simples isso, mas imaginar que o soberano do universo nos permite chamá-lo de Pai, né? Numa lição simples e ao mesmo tempo poderosíssima, onde nós podemos a cada dia descansar, sabendo que há um Pai, não apenas um Deus, irmãos, mas um Pai que nos ama. É um princípio do Evangelho extremamente simples, mas ao mesmo tempo extremamente confortador, né? Saber que nós temos um irmão que nas suas veias corre o nosso sangue, ou o contrário, como quiserem imaginar, privilégio que nenhum ser terá no planeta. Esse é um privilégio único, irmãos, único. E de fato, nós vemos aí que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós somos ligados em laços familiares de sangue com o nosso Salvador. É algo único, oferecido apenas a nós pecadores. Eu gostaria de iniciar nesta manhã, irmãos, dizendo aos amados irmãos o seguinte: o tempo que nós temos seria muito curto para poder compartilhar aquilo que entendemos ter recebido do Senhor por sua simples e pura misericórdia. Porém, nós queremos realmente que Deus fale aos irmãos neste momento, porque ninguém veio aqui ouvir o homem, ninguém veio aqui ouvir o Rogério Buzzi. Rogério Buzzi não tem nada a comunicar a ninguém. Rogério Buzzi é um pecador, um homem falho como qualquer um de vocês. E se Deus não falar aos nossos corações, nós perdemos tempo aqui, ou não é assim? Todos vieram ouvir Deus falar. Vamos permitir que Ele fale então aos nossos corações, né? E eu gostaria de fazer uma pergunta a todos os amados irmãos e irmãs. O que é ser um bereano? O que é ser um bereano? Uma pessoa que examina a palavra. Nós vamos... Amém. Nós vamos ouvir invariavelmente o seguinte: o bereano é aquele que examina as Escrituras para ver se as coisas são de fato assim. Mas acreditem, esse não é o bereano. Não é esse o bereano. A palavra de Deus não pode ser suprimida e não pode ser acrescentada. Quando eu digo que o bereano é aquele que examina as Escrituras para ver se as coisas são de fato assim, eu estou esquecendo um detalhe que faz o bereano. Os bereanos ouvem de bom grado
então examinam as Escrituras. Para ser um bom bereano, primeiro preciso ouvir de bom grado, abrir o coração, porque senão nós nos tornamos falsos bereanos, que pura e simplesmente queremos examinar a palavra antes de ouvir de bom grado, e nós viramos, sem perceber, juízes, porque nós só queremos examinar para combater. É preciso primeiro ouvir de bom grado, abrir o coração realmente e ouvir, deixar que Deus fale. Não entendi, não concordo, sem problemas. Depois você vai lá examinar com carinho, com o coração, né, aberto, em espírito, em verdade, e Deus vai te mostrar. Nós temos aqui pessoas, né, de várias culturas, nós temos pessoas com fundamentação teológica, nós temos pessoas extremamente simples, nós temos pessoas, né, que assim como os discípulos tinham diferenças, e há diferenças, mas se nós não tivermos um amor pelos nossos irmãos e irmãs, que vá acima dessas diferenças, para num primeiro momento buscar a unidade, que a oração de Cristo aguarda, o céu aguarda esse cumprimento, nós não chegaremos a lugar nenhum. A oração de Cristo foi: Pai, que eles sejam um, foi citado aqui, e o céu aguarda o cumprimento dessa oração. E se nós não formos essas pessoas que daremos cumprimento a essa oração, quem serão, irmãos? Quem serão essas pessoas? O convite é a nós, porque o convite vem primeiro ao judeu, e nós somos os judeus espirituais. Então eu gostaria, meus amados irmãos, que todos, por favor, ouçam de bom grado, né? Abram o coração à palavra de Deus, e se houverem diferenças, irmãos, suportai a minha loucura, como diz o apóstolo Paulo, né? Sempre tendo em mente algo, irmãos, é necessário que ele cresça, e nós diminuamos. Se nós pudermos sair daqui tão somente, né, com Cristo exaltado, com Cristo levantado dos nossos corações, a promessa será cumprida com certeza. Quando eu for levantado da terra, disse ele, todos atrairei a mim. Quando nós exaltarmos a Cristo, quando nós levantarmos a Cristo em nossas pregações, em nosso modo de viver, as pessoas serão atraídas a Cristo. Só assim elas serão atraídas, tá bem? Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias, em primeiro lugar no livro de Romanos. Romanos no capítulo 1, versículo 7. Romanos 1, 7. Eu vou acelerar um pouquinho, mesmo que alguns não encontrem, porque o nosso tempo é curto, tá bom? O apóstolo Paulo diz: a todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Só aqui nós teríamos já uma lição extremamente profunda para os nossos dias, que certamente nós não conseguiríamos esgotá-la, nem compreendê-la. O próprio cumprimento e a quem é destinada a carta já nos revela muito. Veja, ela é destinada a quem? A quem é destinada a carta aos romanos? Obviamente é o que ele diz: a vós que estáis em Roma. E nós poderíamos dizer: não, mas eu não estou em Roma. Bom, se você realmente acredita que não está em Roma, essa carta não tem valor nenhum para você, não há ensino para você. Ele está dizendo: meus amados irmãos e irmãs de Campina Grande, a todos vocês que ainda têm algo de Roma no coração, e o tema é justificação pela fé. Então, a todos vós que ainda têm alguma coisa de Babilônia, de Roma, em relação inclusive ao tema justificação pela fé, é indicada essa carta, né? E por isso Lutero se levanta falando da carta aos Romanos. A carta aos Romanos é que vai tirar do teu coração todo o resquício da justificação pela fé errônea que algum dia você possa ter aprendido. Porque é uma luta entre, primeiramente, as obras e a graça. E não se pode atropelar. Romanos o tempo todo vai exaltar a graça, por uma razão simples.
Primeiro é preciso que você entenda a tua nulidade. Primeiro é preciso que você entenda que nada do que você faça ou deixe de fazer vai dar o céu a você. Nada. Por isso a exaltação de Roma, por isso essa carta maravilhosamente se apresenta com um versículo que pode resumi-lo. Lá no capítulo 3. 3:28. É a conclusão da carta aos Romanos. Se mais você não puder aprender da carta aos Romanos, você precisa ficar com esse versículo, que é a base da carta. O que diz ali, irmãos? Concluímos. Você vai chegar a essa conclusão, mais dia menos dia, se estudar a carta aos Romanos. Que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Amém. Isso é uma conclusão, irmãos. Conclusão. Eu não posso agregar a essa conclusão. Ele está dizendo, como diria em Hebreus, a suma do que temos dito é que há um ministro no santuário celestial. Então, esta conclusão, irmãos, ela tem que estar sempre diante de nós, se nós queremos nascer de novo. Por favor, lembre-se, o Espírito de Deus tem 3 funções básicas, primárias, em todo ser humano. Primeiro, convencer de quê? Do pecado. E depois, da justiça. E depois, do juízo. São passos que todo ser humano vai ter que passar. Primeiro, convencer do pecado. Primeira coisa que o Espírito de Deus te diz, você está lá no mundo. Ele vai trabalhar o tempo todo para te convencer que você é um pecador. Quando você entende que é um pecador, tá bem, Senhor, entendi, eu sou um pecador. Agora entra em ação o segundo trabalho dele. Vai te convencer da justiça. Primeiro, você precisa da justiça de Cristo. Você precisa da justiça que ele conquistou. Mas há 2 passos aqui, dentro de um só. Todos os teus mandamentos são justiça. Você entende que é pecador. Por que eu sou pecador? Você é pecador porque transgrediu a lei. Você é pecador porque transgrediu os mandamentos que são santos, justos e bons. Só assim a pessoa tem condições de ter uma conversão genuína. Porque senão, nós vamos ver o que estamos vendo ao redor do mundo. Conversões que não são conversões genuínas, embora nós não possamos julgar, mas não são genuínas por quê? Porque a pessoa primeiro não entendeu que ela é pecadora. E o apóstolo Paulo reforça essa ideia. Eu não conheceria a cobiça se a lei não me dissesse. Então o Espírito de Deus tem um trabalho inicial que é convencer do pecado, depois da justiça, depois do juízo. Então, a justificação pela fé apresentada hoje a todos que têm no coração ainda resquícios romanos, e nós fomos, nossos pais, catequizados por quem? Por jesuítas. Então nós temos ainda muito de Babilônia sem nem imaginar. Nós estamos aqui conversando, daqui a pouco escapa um Ave Maria, ave, escapa. Da onde vem isso? Da onde vem isso? Vem de Babilônia. Não é? Vem de Babilônia essas coisas. Nossa, da onde vem isso? Nossa, vem da Nossa Senhora. Tudo isso são resquícios que estão no nosso coração que a gente nem percebe. Por quê? Porque foram anos e anos na nossa memória genética está ainda coisas de Babilônia. Isso é problema? Não. Desde que nós aceitemos as lições que Deus tem para nós, para nos tirar de Babilônia. Por isso, a primeira mensagem de Romanos é a mensagem da justificação pela fé primária a todos os católicos. Quer alcançar o católico, você tem que entrar com a carta que foi destinada a ele, em primeiro lugar, porque é carta aos romanos. E quem são os católicos hoje? São os romanos. Ou não? Será que é só quem mora lá em Roma? Da mesma forma, obviamente, essa é a noção primária. E depois a nós que temos muito do catolicismo ou de Babilônia em nossos corações ainda.
E Deus só precisa de uma coisa para tirar isso do nosso coração. Que você diga, aceito, é verdade, Senhor. Que no momento que você diz, não é assim, você vai continuar em Roma. E você precisa sair dela. A carta aos Romanos é o remédio de Deus para um povo que ainda tem na sua veia, no seu DNA, na sua memória genética, lições babilônicas. E convenhamos, irmãos, é uma luta constante para a gente, né? Lei, obras, graça, fé, é uma luta, né? E Deus sabe disso, por isso Ele nos dá o ABC do Evangelho. Porém, irmãos, uma vez entendido o Evangelho, que é o ABC do Evangelho, que está em Romanos, vamos para o livro de Gálatas, rapidinho, livro de Gálatas, no capítulo 3, Gálatas 3. No versículo 1 nós vamos encontrar uma pergunta. Essa pergunta é uma pergunta que Cristo faz a cada um de nós. Essa pergunta você tem que receber para você. Por quê? Primeiro, você recebeu a carta aos Romanos. E a carta aos Romanos tentou te mostrar, se conseguiu, Deus o sabe, mas tentou te mostrar que nenhuma obra que você faça pode recomendar-te o céu. Que você é aceito por Deus, por este Pai, livremente, por aquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário. A justificação pela fé primária, irmãos, não é o que Deus faz em você. É o que Deus fez por você. É o que Cristo fez em pessoa por você na cruz do Calvário. Fez por você. O primeiro Adão criou o problema. O segundo Adão veio e resolveu o problema, certo? Eu preciso me apoderar primeiramente disso. Por isso a insistência de Paulo o tempo todo. Porém, quando nós chegamos em Gálatas, antes dessa pergunta, voltem um pouquinho, por favor, e leiam o versículo 1 e 2. Capítulo 1 e 2 de Gálatas, perdão. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Há uma razão, inclusive, para essa saudação ser dessa forma. Ele está se comunicando conosco hoje, da forma como nós precisamos aprender a nos comunicar em relação ao Pai e ao Filho. Graça e paz da parte de Deus Pai e da do nosso Senhor Jesus Cristo. A condição dos Gálatas, irmãos, é uma condição em que, primeiramente, os Gálatas, receberam o Evangelho, receberam como nós recebemos o Evangelho de Romanos, compreendemos que o homem é justificado pela graça, mas ao passar do tempo, começamos a estudar a lei, as obras, vamos sendo ensinados sobre educação, vamos sendo ensinados sobre santificação, e em algum momento nós perdemos o fio da meada e começamos agora a fazer algo. Nós começamos a exaltar a lei acima de Cristo. Foi o pecado que cometeram, o erro que cometeram os Gálatas, E foi o grande erro cometido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia em 1888. E foi o grande pecado cometido pelos fariseus do passado, que colocavam a lei acima de Cristo. Tanto é que Jesus chega para eles e diz: vós examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Mas aí ele diz: mas são elas que de mim testificam. Vocês estudam a Bíblia, vocês estudam a lei, porque vocês acreditam que a vida eterna está na Bíblia, mas a Bíblia fala de mim em primeiro lugar. Irmãos, Cristo, como a rocha viva, veio com a lei gravada no seu coração. Isso mostra uma realidade simples, mas ao mesmo tempo perdida em muitos corações. Eu só posso receber a lei devidamente em Cristo, na rocha viva que é Cristo, é que eu entendo a lei. É só assim.
Porque senão ela é letra morta. A lei vai ser letra morta, escrita na rocha fria, quando nós precisamos ler a lei na rocha viva que é Cristo. Pode parecer algo muito simples, mas não é. Faz toda a diferença do mundo. Irmãos, me permitam colocar um exemplo simples. Não matarás. Eu leio como letra morta, como letra fria. A letra mata, mas o espírito vivifica. Quando eu leio como letra, ela mata. Porque eu vejo apenas o que aqui? Eu vejo apenas um Deus olhando para o irmão e dizendo: não mates, não mates. Se você matar, você vai ver o que vai te acontecer. Quando eu devo entender isso como o quê? Está escrito não mates. Está escrito não matarás. E aí, esta ordem de Deus passa a ser uma promessa habilitadora. Promessa. Todas as ordens de Deus são promessas habilitadoras. E ela agora não me condena mais, porque em Cristo eu vejo uma promessa aqui. Por favor, não confundir com simplesmente agora cruzar os braços e dizer: não, Jesus já fez tudo. Não. Uma vez que você entendeu o que Cristo fez por você na cruz do Calvário, isso incendeia o teu coração por amor a Ele. E agora a pergunta que você fez: Senhor, o que podes fazer por mim? Passa a ser: Senhor, o que posso fazer por ti? Ele precisa de você? Não, mas os seres humanos que estão aí precisam. E agora, aquilo que eu lia como letra morta passa a ser de fato promessa habilitadora. Aquele que diz: vai-te e não peques mais, estava dando apenas uma ordem dizendo: vai, não peques mais, ou estava ali prometendo algo também? É simples, irmãos. Na palavra está o poder. Está o poder criativo daquele Deus que um dia disse: haja luz e houve luz. Continua. Esse mesmo Deus continua dizendo aos nossos corações: haja luz nos vossos corações. E isso é o poder criativo dele. Quando ele te diz não matarás, o poder criativo dele está nas palavras que ele emite, para que de fato você passe a não matar mais. E a única coisa que você não pode dizer a ele é: Senhor, está bem, mas eu nunca matei ninguém. Porque aí você vai ouvir novamente, se não ficar na letra morta, você vai ouvir novamente o Espírito te dizendo: você nunca teve ódio de ninguém? Você nunca odiou no teu coração? Nunca teve raiva de ninguém? Nunca ficou bravo com ninguém? Se ficou, já matou. Essa é a lei em espírito, que é grandiosa, mas ao mesmo tempo não veio para condenar o ser humano. Não veio. Ela tem o papel de condenar inicialmente apenas como um espelho para mostrar a tua sujeira. Mas irmãos, olhem que lição belíssima a Bíblia nos dá, inclusive no espelho, uma lição simples. A irmã está suja, o rosto sujo. A irmã vai até o espelho, ou não? Se alguém lhe diz: irmão, olha, tem uma sujeirinha no seu rosto. A irmã vai ao espelho, e a irmã vê que está suja, sim ou não? Vê. Pergunto: qual é a irmã aqui que pega o espelho e esfrega agora o espelho para limpar? O que o espelho te diz? Vai para água, vai para a água. Meu papel não é te limpar, meu papel é mostrar a tua sujeira. Vai para Cristo, vai para a água da vida, Ele é que te limpa. Meu trabalho não é esse. A lei é um instrumento, um aio para nos levar a Cristo. Isso não muda. E o livro de Gálatas vai apresentar isso de maneira belíssima. Então, em algum momento, cada um de nós, em algum momento, tendo aprendido a justificação destinada aos romanos, aqueles que tinham resquícios, corre o risco depois de inverter os papéis, como fizeram eles, como fizeram os adventistas, como fizeram os fariseus, que colocavam a lei acima da graça de Cristo. E esse é um risco nosso, irmãos. É um risco nosso. Por isso, vejam então agora Gálatas 3.
3, a partir do versículo 1. 3, 1. É óbvio que a justificação ela se torna um pouco complexa quando entram termos como justiça imputada, justiça comunicada, santificação. Tá bem, Deus conhece a nossa luta, Deus conhece a nossa fraqueza, Deus conhece a nossa falta de entendimento. Então Ele vai te fazer uma pergunta nesta manhã muito simples. E espero em Deus que você tenha essa resposta na ponta da língua, porque tem que estar, é uma pergunta simples, e Deus confia, nisso Ele confia, que você não pode errar. Você pode errar em todos os outros detalhes, mas nesse não. Gálatas 3, 1. Ó insensatos Gálatas, ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós, a vocês, a quem Jesus Cristo foi já representado como? 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 Não ressuscitado. Não é o Cristo ressuscitado que foi apresentado em primeiro lugar para você. A mensagem de Romanos apresenta alguém morrendo na cruz por você. Por favor, irmãos, isso precisa ficar bem claro, né? Quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já. Você já recebeu uma mensagem movida pela fé. E nessa mensagem, você tem que ter entendido o que Cristo fez por você. Essa é a mensagem que Gálatas quer resgatar no coração daqueles que em algum momento fixaram-se apenas no Cristo ressuscitado. O Cristo ressuscitado trabalha pelo seu Espírito como? Em você, em o Espírito. Por isso essa confusão que se faz hoje, infelizmente. A Igreja Adventista, ao perder essa lição de justificação pela fé, ela perdeu também o conceito de como Cristo trabalha. Cristo pessoalmente, em pessoa, trabalha no santuário celestial, sendo mediador. O que é o mediador? Mediador. Está você aqui. Ele é o mediador entre você e Deus. Mediador. Um mediador é o que a palavra diz. Ele está no meio. No meio. É você aqui como um liquidificador que trabalha com 110 watts de energia ou 120. E aqui um Deus poderoso que emite bilhões de quilowatts de calor, luz e energia. Você não suportaria. Esse mediador maravilhoso alcança com o seu braço divino ao Pai e com o seu braço humano ele te alcança, dando a você o que você é capaz de suportar. E aí, quanto mais eu recebo este Espírito, essa energia que parte de Deus, mas passa por Cristo, não vem nada, tudo vem de tuas mãos, e de tuas mãos te damos. Esse trabalho de intercessão que ele faz constantemente, é o que nós chamamos aí sim, da justiça comunicada. Diariamente eu recebo dele, porém, fisicamente, irmãos, em pessoa, Cristo não está aqui. Cristo não está aqui, irmãos. Em pessoa não. Como é que ele está aqui? Em espírito. Essa é a diferença. Como Paulo diz, ainda que eu não esteja presente no corpo, mas em espírito. É a mesma coisa, irmãos. O Filho agora, fisicamente está no céu, mediando, pleiteando. Você faz a tua oração aqui na terra. Ela chega a Cristo. E Cristo agora vai apresentá-la ao Pai. Como pérolas preciosas, né? Pura, livre de todo o pecado. Porém, irmãos, o livro de Romanos apresenta um também, em relação ao intercessor. Diz, também o Espírito intercede. Não é isso que diz? Por que também o Espírito intercede? Aparentemente nós temos dois. Porque também, se eu digo, também o irmão intercede, tem que haver outro ou não? Sim ou não, irmãos? Sim, a lógica é essa. Porém, irmãos, vejam, por que também o Espírito intercede? Quando você entende
que Cristo intercede por você no santuário celestial, em pessoa, você tem que entender que Cristo também intercede em você, pelo Espírito. Por que diz Romanos que o Espírito intercede em? Lá diz por, mas é em. Por quê? Como é que o Espírito intercede? Vejam por que ele diz que o Espírito intercede. Porque não sabemos o quê? O que não sabemos fazer? Orar como convém. Você se ajoelha e diz assim: agora eu vou fazer uma oração bonita. Eu quero fazer uma oração bonita, eu quero que a igreja chore. Não perca tempo, levanta e vá para casa. Peça a Deus que o Espírito agora ore, o Espírito faça essa oração em você. Por quê? Nós não sabemos orar como convém. Então é necessário que o Espírito, que o próprio Cristo, que os discípulos aprenderam e disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Agora Cristo em Espírito vai extrair desse coração de pecado uma oração sincera. Como daquele homem que disse: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. O Espírito convence do pecado. Essa é a poderosa diferença desse trabalho que Cristo faz na justificação, ou naquilo que chamaríamos de justiça imputada, que Paulo se debate fervorosamente. Imputada, irmãos. A justiça imputada tem base no que Cristo fez por mim e por você. Você tem qualquer aparelho eletrônico, precisa que se impute na tomada para que receba essa energia e ele agora tenha vida. A lâmpada só acende se ela for imputada. Você clica, ela agora recebe energia e acende. Vós sois a luz do mundo, certo? E aí, quando eu entendo nesse primeiro momento o que Cristo fez por mim, eu passo agora a ser santificado pelo que Cristo faz em mim, pelo seu Espírito. Nesse exato momento, Cristo trabalha em mim, trabalha em cada um dos irmãos, para que tanto o que fala quanto o que ouve possam realmente crescer em sabedoria, graça e verdade diante de Deus. E é por isso que é preciso sempre que ele cresça e nós diminuamos, porque quanto mais nós diminuirmos, mais ele vai aparecer. Não quero aqui condenar ninguém, mas eu tenho medo de algumas orações, irmãos, digo de coração. Eu já vi muito adventista orar assim: Senhor, nós estamos aqui na qualidade de teus filhos. Não há qualidade da parte do homem em ser um filho de Deus. Os méritos são todos daquele que morreu na cruz do Calvário. Não há meios filhos de Deus. Num primeiro momento, você tem que entender. Alguém diria: você, irmã, você é uma filha de Deus? Estou tentando. Esqueça isso. Você é uma filha de Deus? Sim. Desde que não haja soberba no que você diz. Mas por que você é uma filha de Deus? Porque Deus me adotou na família celestial através de seu Filho Jesus Cristo. É só por isso que eu sou um filho ou uma filha de Deus. Só. Não há mérito em mim. Agora, irmão e irmã, você resolve adotar uma criança. Vai lá e adota. Como Deus fez conosco. Certo? Num primeiro momento, a justiça imputada é Deus fazendo isso com você. Ele faz o quê? Ele declara você justo. Declara. Você vem a Ele, aceita Cristo como teu Salvador e você é declarado justo. Da mesma forma que você adotou uma criança, adotou, e você empresta agora o seu nome a ela. Ela é ou não é seu filho agora? É. Não importa o que ela faça, ela é declarada seu filho. Correto? Mas aí eu vou visitar a irmã. Vou visitar a irmã e eu digo: irmã, esse garotinho não é parecido. Esse garotinho é meu filho. Ah, a irmã adotou ele. Adotei. E aí eles vão comer. Eles vão comer. E eu percebo que a irmã e toda a família dela gosta muito de arroz e feijão. Vocês aqui gostam muito de essa tapioca. Me perdoem, tapioca. E eu vejo que a irmã e a família toda ama tapioca. Mas aquela criança está olhando para a tapioca e não é bem o que ela gosta.
Ela foi declarada sua filha ou seu filho, mas ainda não se pode reconhecê-la como tal. Mas passa o tempo, e ela agora convivendo com a irmã, com o pai. Daqui um ano eu volto, e coloca-se tapioca na mesa. E o que acontece? Ela já está comendo. Por quê? Agora ela não é mais declarada filha, agora ela dá testemunho disso. Ela testemunha que é filha ou filho. Por quê? A partir do momento que eu começo a contemplar, eu sou transformado. Nós somos transformados naquilo que contemplamos. Eu contemplo a Cristo, não tem como eu não começar a assimilar o caráter dele. Então, num primeiro momento, Deus te declara justo, porque Deus não vê você. Deus vê Adão coberto com o quê? Com a pele do cordeiro. Você agora está coberto com a pele do cordeiro e é declarado justo. Mas o céu espera agora que você se torne justo. E aí entra em ação a justiça comunicada, ou o que nós poderíamos chamar apropriadamente de santificação. Tudo vem dele, irmãos e irmãs. Tudo é um trabalho dele. A forma como ele opera que é diferente. O que ele fez por você um dia, agora ele faz em você. Eis que estou à porta aí. Se alguém abrir, entrarei. Cearei com ele, ele comigo, né? Como é que Cristo vai entrar no teu coração? Como? Enviando outra pessoa? Não é ele quem vai entrar, não é outra pessoa que vai entrar, não é outro ser, é ele, porque ele diz, eu estou à porta e bato, mas vai entrar em espírito. É por isso que se faz algumas confusões às vezes, né? Mas vejam, irmãos, vamos avançar um pouquinho mais, né? 2. Só quero saber isso de vocês. Então, Deus nessa manhã, irmãos, faz essa pergunta. Só quero saber isso de vocês, só isso. De todo esse tema eu só quero saber isso de vocês. Vós recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Irmãos de Campina Grande, vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Certeza absoluta? Será que não tem nada aí de... Será que os irmãos não fizeram alguma coisinha boa e daí Deus disse, bom, esse menino é bom, eu acho que dá para... Nada. Só quero saber isso. E a igreja precisa dar uma resposta, porque o adventismo não deu essa resposta. Acreditem se puderem. Irmãos, acreditem se puderem. Eu ouvi de irmãos adventistas responder pelas obras da lei. Com convicção. Isso que a resposta está ali. Um irmão, não vou citar o nome, apenas para os irmãos verem como a gente pode chegar a enganos terríveis. Um irmão me disse o seguinte, entendi Gálatas 3, e por favor, não tome isso como presunção de minha parte, por favor, irmãos, não é isso. Meu único objetivo, Deus o sabe, é poder levá-los próximos de Cristo, esquecer o homem e levá-los próximos de Cristo, é só isso. Não há alegria maior em alguém que procura servir a Deus do que poder receber um testemunho de alguém que diz, olha, eu ouvi você falar, nem cita teu nome, nem sabe teu nome, mas houve uma mudança de vida. Eu mostrava para o Léo hoje, falei, Léo, isso aqui é que nos impulsiona. O que nos impulsiona é isso, o testemunho que eu te mostrei, né, Léo? O irmão dizendo, olha, vi uns materiais teus, né, estou muito mais próximo de vida, houve uma mudança de vida. É só isso que precisa. Irmãos, eu tenho muitas vezes orado a Deus, dito, Senhor, é possível que um dia eu me perca pela maldade do meu coração. É possível, eu não sei. Pedro te traiu 3 vezes, Senhor, quem sabe eu te trairia 10, eu não sei. Mas Pai, permita que, ainda que isso um dia tenha que ocorrer pela minha maldade, pela minha fraqueza, permita que outros sejam levados aos teus pés. Entende, irmão? Então, se em última instância falha o nosso testemunho, que sobrem as palavras que levem realmente as pessoas aos pés de Cristo. O ideal é que o testemunho fale mais alto. Mas se faltar, não deixe faltar uma palavra que exalte a Cristo perto de alguém, irmãos. Porque finalmente esse trabalho vai ser recompensado. Né? Não porque nós esperamos a recompensa, mas porque vai ser, a promessa é dele. Né? Então, quando eu respondo isso, e eu vejo, por exemplo, um irmão me dizendo, entendi Gálatas 3. Ele diz, olha, basta que substitua
as obras da lei por obediência. Então ficaria o texto, né? O texto ficaria, só quero saber isso de vós, recebeste o Espírito pela obediência ou pela pregação da fé? Ele, veja, substituiu. Eu disse, eu quero ver quando chegar em Gálatas 3:10 o que vai acontecer. Vamos para Gálatas 3:10 só para ver, substituindo a palavra por obediência, que obviamente não pode ser. 3:10, eu vou ler. Todos aqueles, pois, que são da obediência, ou obediência, o que diz ali? Estão debaixo da maldição, porque escrito está, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazer. Vejam que absurdo, irmãos, você imaginar que alguém que resolve ser obediente está sob maldição. Mas isso por quê? Porque há um erro de interpretação, infelizmente aqui, e que nós obviamente precisamos. Sois vós tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. Quer dizer, você começou a tua caminhada crendo que o Espírito de Deus trabalha no teu coração, crendo que Cristo atua no teu coração, transformando a tua vida, e daqui a pouco você inverte. Você quer agora o quê? Você quer obedecer pela tua força. Não, eu preciso. Lei. Para os que acreditam nos escritos de Ellen White, ela escreveu o seguinte sobre essa época e sobre o que pode ser o nosso erro. Nós temos pregado tanto sobre a lei até ficarmos tão secos como os desertos de Gilboa. Lei. Está errada a lei? Claro que não. Por favor, não vamos errar nisso. Mas é preciso entender que a graça de Cristo é que vai te motivar a guardar a lei. Não pode inverter. No momento que você coloca a carroça para puxar o boi, está errado. Está errado. A graça é o que motiva você a guardar a lei. É esse estado de amor, de um favor imerecido que eu recebo. Eu contemplo esse Cristo crucificado. Eu contemplo o que Ele fez por mim. E eu agora tenho no coração esse estado de gratidão constante. E quando eu sou agora impelido ao pecado, aquela vozinha que trabalhou no coração de José vai dizer assim: como poderia eu cometer tamanho pecado contra Deus? E isso é por amor. O que mantém um homem fiel à sua esposa? O quê? O amor. Irmãos, os olhos verdes dela um dia estarão cansados. Aquela pele bonita dela um dia estará com rugas. Mas se há amor no coração, irmãos, não será a aparência que fará a diferença. Será aquilo que está no coração. Por isso que a palavra paixão é tão ruim hoje. Eu estou apaixonado por ela. Não. A paixão é um sentimento humano. É preciso amor. Pai, dá-me amor. E é o que aconteceu e acontecerá sempre pelo Espírito. É só olhar Isaac. Foram buscar uma esposa para ele. A esposa está vindo. Isaac está lá no meio, chama roça aqui? Fala-se roça? Estava lá no meio da roça. Isaac. Ela de longe. Quem é aquele moço lá? Ela só perguntou sobre aquele moço, porque o Espírito já estava trabalhando, colocando amor naquele coração. E acreditem, essa é a poderosa diferença, quando o Espírito de Deus trabalha exaltando, levantando Cristo no meu coração, e aí, por amor agora, as obras fluem naturalmente. Jesus disse: por que me chamas bom? Bom há só um, que é o meu Pai. O irmão ali, Valdomiro, é muito bom. A irmã é muito boa. Por que me chamas bom? Por que você me chama bom? Bom é o meu Pai. Se há algo de bondade em mim, é porque o Pai opera em mim. Eu, nada. Se depender de mim, nada. É necessário que ele cresça e eu diminua. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. Será em vão que tenhais padecido tanto? Irmãos, todos aqui já têm alguma experiência, a maior ou a menor, sobre as lutas diárias, sobre perseguição. Muitos aqui foram excluídos da igreja que amavam. Eu não sei quanto aos irmãos, eu perdi a conta das vezes que eu me fechei num banheiro para ninguém me ver chorar. Eu dizia: Pai, de que adianta o Senhor nos dar essa luz se nós somos proibidos de levar o Teu Evangelho?
Nós esquecemos, como disse o irmão, que nós precisamos passar pelo deserto. Você recebeu uma ligação onde irmãos te ligam, dizem, irmão Rogério, venha trazer uma palavra para nós. E o pastor te liga no dia seguinte e diz, se você vier aqui, a polícia vai estar te esperando. E você se trancar no banheiro e dizer, Senhor, tu não precisas de mim, mas manda alguém melhor do que eu, que possa tocar aqueles corações. Manda alguém, Pai, para alimentar aquele povo. Se são ovelhas que estão sem pastor ou não? São. E Cristo quer usar a nós para isso, mas nós vamos ter que, como disse o irmão, passar primeiro pelo deserto. Será em vão que tenhais padecido tanto? Quer dizer, todos nós, em maior ou menor grau, sofremos alguma coisa, mas aí em algum momento esquecemos disso. E aí vem o risco. Aquele, pois, veja que ele agora vai dar a resposta. 5. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, ou faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Qual é a resposta de novo? Pela pregação da fé. E aí alguém diria, mas sabe, eu não vejo maravilhas que Deus tenha feito na minha vida. Não vejo. Nós precisamos ser francos diante de Deus. Irmãos, os discípulos chegam para Jesus e disseram, Senhor, olha, teve demônios que nós não pudemos expulsar. Jesus olhando para eles e para nós, alegrai-vos antes, porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. A nossa alegria não tem que estar em primeiro lugar no que Deus faz em nós. É maravilhoso você poder dar um testemunho do que Deus fez em você. Mas o que deve nos motivar, alegrai-vos, porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. E isso foi feito pela fé. Não foi feito pelo que você fez ou deixou de fazer. Foi porque você aceitou um dia a Cristo. E é isso que deve nos alegrar diariamente. Ainda que amanhã você possa expulsar demônios, Deus o sabe. Deus o sabe. Me permitam colocar um pequeno exemplo aqui aos amados irmãos, que talvez os fortaleça. Eu nunca imaginei o que poderia acontecer se um ser possuído, de fato, me atacasse. Eu nunca imaginei. Eu tenho tido o privilégio de pregar em algumas igrejas evangélicas, onde, irmãos, vocês sabem, eles realmente acreditam que expulsam muitos demônios. Eles acreditam nisso. Nós fomos a uma igrejinha e tivemos o privilégio de falar sobre Daniel 2. Entra um sujeito bêbado. Lá no fundo, esse sujeito bêbado, sentado. Nós começamos a falar sobre Daniel e em algum momento a gente diz, irmãos, por que vocês acham que a cabeça era de ouro e o que representava? O bêbado, Babilônia. E as pessoas já começam, o inimigo enviou seu emissário para atrapalhar. E daqui a pouco, e o peito e os braços eram de prata, Medo-Pérsia, respondendo uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra. E o povo começa a se incomodar. São pentecostais, eles não conhecem esses temas. E eu havia levado um amigo, um irmão, que se chama, hoje descansa no Senhor, Rodolfo Natali, um italiano que veio e disse, Rogério, eu ouvi teu material, eu preciso estudar profecia. Eu falei, não, você precisa de justificação pela fé. Era um romano, assim, assumidíssimo, obra. E aí, finalmente, eu entendi por que Deus me levou a dar a ele justificação pela fé, embora ele quisesse profecia, ele ia descansar logo. Ele tinha que descansar com essa paz no coração, sabendo que ele era amado por Deus, né? Porque ele fumava, ele tinha lutas imensas e tal, né? E aí esse irmão foi junto, eu disse para ele, eu falei, Rude, não importa o que aconteça, fique sentadinho na tua cadeira, tá bom? Ok, Deus já prepara, né, a gente por coisas que você nem imagina. E esse rapaz bêbado continua respondendo tudo. Em algum momento, né, foi dito aos irmãos que estavam ali, né, esses pentecostais, disse, olha, fiquem tranquilos que ele já vai se revelar. Dito e feito. Quando nós dissemos, olha, sabem por que Deus deu essa lição? Porque Ele quer mostrar a você e a mim que Ele está no controle de tudo. Quando disse isso, ele pulou, bateu no peito, falou, aqui mando eu, no controle aqui estou eu, nessa terra eu mando.
Eu. Quem era? E ele apontou o dedo, irmão Paulo. Por isso eu digo, você não tem ideia do que você pode fazer ali. Ele apontou o dedo e falou, e eu conheço você. E veio, com passos firmes, tranquilo, não tinha mais nada de bêbado, firme, né, e veio. Quando ele saiu do fundo, o primeiro que agarrou ele foi o Rude, esse irmão, que eu tinha dito, fica na cadeirinha. Agarrou ele, não, porque você não vai pegar o meu irmão, porque não sei o que, você não vai pegar meu irmão. E do jeito que ele agarrou já outros. Irmãos, eu não contei, mas eu acredito que pelo menos uns 12 tentaram segurar ele, talvez mais. E ele simplesmente como se ninguém estivesse segurando ninguém. E é um pessoal que está acostumado a expulsar demônio. Estão acostumados na mente deles. Mas ali Deus mostrou a eles, não é, com esse vocês não vão poder. E ele veio. Irmãos, eu só dizia a eles, por favor, soltem ele, soltem. Para apresentar o tema. Mas eles, finalmente, irmãos, resumindo a situação, ele chegou, que nem aqui, eu estava em pé, ele chegou assim e travou, parou. Aqui ele parou, pertinho, travou, não ia para frente, não ia para trás, ficou parado ali, parado. Deus realmente coloca os seus anjos e acampa ao redor daqueles que temem a Deus. Amém. Ele ficou ali, não conseguiu sair, porque Deus segurou ele. Então, irmãos, não temam, porque Deus vai lhes dar força na hora que for necessário. Se vocês tivessem me perguntado antes, eu talvez dissesse, não, acho que eu ia sair correndo, eu não sei, né? Mas no momento Deus realmente protege os seus. De tal maneira que ele ficou ali, daqui a pouco ele como que desperta, olha para todo mundo, tadinho, assustado, não sabia o que estava acontecendo, foi lá, sentou no banquinho, ficou ali até o fim da pregação, não sabia mais nem o que estava acontecendo. Irmãos, até me perdoem, né, o apóstolo Paulo diria, né, não convém gloriar-me, mas existem lições que nós vamos aprendendo dia a dia, e essas lições vão nos fortalecendo, né, para que a gente de fato possa ter uma visão mais clara desse evangelho, né? Perdão, que horas são, irmãos? 11h12. Tá, mais um pouquinho de paciência, tá, irmãos? E a gente... Bom, finalmente, irmãos, o livro de Gálatas, então, ele vai mostrar, no versículo 10 agora, 3:10, essa realidade, que nós vamos entender, talvez de forma agora muito simples, né? Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da... Porque escrito está, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para cumpri-las. Como entender isso de uma forma, talvez, um pouco mais simples? Como pode alguém que é das obras da lei ser maldito? Por quê? Porque tenta justificar-se pelas obras. Não há problema nas obras. Não, ou tem problema nas obras? Não, o problema está quando eu tento justificar-me através delas. Senhor, muito obrigado, porque eu não sou igual aos outros, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquele outro, justificando-se pelas obras. E do outro lado, Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Agora, me permitam colocar isso dessa forma. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da condenação. Porque escrito está, condenado todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para cumpri-las. Então, se você quiser justificar-se pelas obras, pode até tentar, mas vai ter que não cometer nunca em toda a tua vida nenhum pecado. E isso é impossível por uma razão. Não é que você não possa viver sem pecar. Pode, a promessa é de Cristo. E a palavra de Deus diz, aquilo que é impossível aos homens, é possível a Deus. A perfeição que ensinamos não é a perfeição que olha para dentro do homem, dizendo, nós podemos ser perfeitos. É aquela que diz, tudo posso naquele que me fortalece. Ele pode. O diabo jacta-se do seguinte, eu derrubei Adão na força da sua virilidade, eu derrubei Adão com a sua altura, com a sua inteligência, com a sabedoria que tu lhe deste, eu derrubei Adão, eu não vou derrubar essa raça de pigmeus que existem hoje? O diabo se jacta disso, e Deus empenhou a sua palavra
O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus está aguardando uma geração que tão somente diga: Senhor, cumpra em mim a tua vontade, para que o teu nome seja exaltado, para que se mostre que de fato o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ele está esperando esta geração, uma geração fraca, que reconhece que é fraca, para que ele possa demonstrar o seu poder. O inimigo será, querendo ou não, envergonhado. E ele será envergonhado num batalhão chamado de 144 mil, que é um grupo especial nas mãos de Deus, que dará finalmente cumprimento ao que ele prometeu. Não serão enganados, irrepreensíveis. E com isso, irmãos, peço um pouquinho mais de paciência. Vamos para o livro de Êxodo. Livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 26. Eu posso dizer assim, eu procuro obedecer a lei porque fui alcançado pela graça. Sim, e a Bíblia usa um termo que é bom a gente gravar, porque também há muita confusão quando se fala de cumprir a lei, guardar a lei. Irmãos, a Bíblia fala que nós devemos praticar a lei. Se devemos praticar, por exemplo, o irmão Léo pratica, como professor de educação física, ele pratica exercícios. Nós praticamos algumas coisas para quê? Para que nós praticamos? Para ficarmos bons naquilo que fazemos. A lei não é diferente, nós precisamos praticá-la. Se estamos praticando, é para que cada vez possamos guardá-la melhor, obviamente. O que Deus nos pede então é: pratique a lei, pratique, procure realmente praticá-la. E para isso é necessário esforço. Mas esse esforço não é um esforço para ser aceitável diante de Deus. Nós somos aceitáveis pelo que Cristo fez o tempo todo. E duas palavrinhas também, irmãos, que a gente não pode errar. Nós confundimos também essas duas palavras, né? O povo de Deus, quando estava sobre o favor de Deus, vencia as batalhas. Quando estava sobre a misericórdia, era derrotado. Nós somos chamados pela pura misericórdia de Deus, mas Ele quer que nós estejamos sobre o seu favor. E nós vamos estar sobre o favor de Deus à medida que nós realmente procurarmos obedecê-lo. Esse é o caminho, né? Então, no livro de Êxodo 26, nós vamos entender finalmente o que a justificação final, ou se preferem chamar, né, o estágio final, vai alcançar o ser humano. Quem lembra de um texto que diz: o teu caminho, ó Deus, está no... Quem lembra? Quem lembra disso? Teu caminho, ó Deus, está no santuário, né? Se vocês observarem esse texto, diz: o teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quem é tão grande como o nosso Deus? Por que será que a palavra de Deus diz, número 1, o teu caminho está no santuário? Quer conhecer os caminhos, quer conhecer a agenda de Deus, santuário. Por isso ela é a doutrina única do povo da verdade presente. O santuário é uma doutrina única. Nós vamos encontrar pessoas que creem no sábado, nós vamos encontrar pessoas de outras denominações que creem em coisas que cremos, mas o santuário é único. Deus deu ao povo da verdade presente o santuário, porque é ali que Ele revela a sua agenda. A agenda de Deus está no santuário, não é o nosso caminho, é o caminho dele, é um Deus. Por isso a inspiração diz: quão grande é o nosso Deus. Que Deus não seria grande onde revela ao pó da terra os seus caminhos. Um Deus que vem e diz: eu não farei nada sem antes revelar meu segredo aos seus servos, os profetas. Ele abre a sua agenda ao seu povo, aos seus servos. E a razão, uma delas, está aqui para a gente compartilhar. Irmãos, Êxodo 26, a partir do versículo 15. Esse é o trabalho final. Farás também as tábuas para o tabernáculo de madeira de cetim, algumas versões dizem acácia,
que estarão levantadas. O comprimento de uma tábua será de 10 côvados, e a largura de cada tábua será de 1,5 côvado. 2 colcheiras terá cada tábua, travadas uma com a outra. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. Farás as tábuas para o tabernáculo assim: 20 tábuas para a banda do meio-dia ao sul. Farás também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, etc, 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 etc. Num primeiro momento você lê isso e diz: que coisa mais... 20 tábuas, 10 tábuas, 40 tábuas, e base, para que isso tudo? Né? Para que Deus fica dando esses números para a gente? A resposta é uma só: Deus é amor. Amor. E são exatamente aquilo que por vezes se torna mais cansativo, que escondem pérolas preciosíssimas. Deus chama um homem. Quem? Moisés. O que quer dizer Moisés? Moisés. E Moisés é um exemplo de quem? De Cristo. E é por isso que ele precisa de pessoas fiéis, que não discutam, que quando ele diz cordeiro, não deem a ele frutas. Fiel ao que ele pediu, fiel mesmo. Aí ele vem e diz assim: Moisés, farás também tábuas. E essas tábuas para o tabernáculo você vai usar madeira de acácia, Moisés. Senhor, madeira de acácia. A acácia é uma árvorezinha pequena, como aquele arbusto que aparece onde Deus se revela, era a acácia. Um arbusto cheio de espinhos, pequenininho, cheio de espinhos. Pensem, árvore em profecia. O que é árvore em profecia? Quando Jesus cura um homem, vejo homens, como árvores os vejo. Então a lição agora será: Moisés, eu quero mostrar agora, pela simbologia do santuário, o que vai acontecer com um grupo especial nas minhas mãos. Então agora, Moisés tem que pegar árvores pequenininhas, tirar todos os espinhos, juntá-las e fazer tábuas de 10 côvados. Olha que loucura! Senhor, vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma peroba, derrubamos uma árvore de peroba e fazemos logo uma tábua, Senhor, é só serrar e está pronto. Eu vou ter que pegar, Senhor, um monte de arvorezinha pequenininha, vou ter que tirar todos os espinhos delas, olha a trabalheira, Senhor. E aí vou ter que juntar elas tudo ainda, para poder conseguir fazer uma tábua de 10 côvados. Senhor, 10 côvados é alto demais, Senhor. Vamos fazer uma tábua aí com 5 côvados, tá bom, Senhor. Para o santuário tá bom. O homem não tem essa altura toda, Senhor. Vamos botar. Irmãos, farás as tábuas para o tabernáculo de madeira de cetim que estarão em pé. Senhor, fica mais bonitinho. Já viu aquelas casas, Senhor, que a madeira fica tudo deitadinha, assim, fica mais bonitinha, mais simpática, não fica? Não, Moisés, eu quero levantada. É levantada que você vai fazer. O comprimento de cada tábua, 10 côvados, e a largura de cada tábua, 1,5 côvado. Senhor, para que tanta precisão, Senhor? No final das contas, Senhor, se eu oferecer qualquer dia ao Senhor, tá bom. Precisão absoluta, porque aqui é uma lição para nós, não é? Farás as tábuas para o tabernáculo de madeira de acácia. Moisés, o meu tabernáculo, o santo e o santíssimo, o meu tabernáculo será composto finalmente de pessoas, tábuas. Serão pessoas que Cristo irá retirar todos os espinhos. Que é espinho na Bíblia? Eu vou retirar todos os pecados delas. Chegará um tempo que na expiação os pecados delas serão finalmente consumidos, não apenas cobertos. Retirar todos os espinhos. Uma vez que eu retire os espinhos, os pecados de todo este grupo, vai acontecer algo que tem que começar a acontecer. Eu quero, Moisés, que você pegue e faça o que com elas? Depois que você tirar todos os espinhos, quero que você junte todas elas. Pai, que eles sejam um, como eu e tu somos um. Eu quero que você junte. Quando eles estiverem juntos, unidos, tendo tudo em comum, sabe o que vai acontecer? Eles alcançarão a medida de 10 côvados. E 10 côvados é a medida de quê? Medida de quê?
anjo. Medida de um anjo. Porque lá em Apocalipse vai mostrar a medida de homem, que é a medida de anjo. Porque o caráter desse povo será o caráter similar à estatura dos anjos que não caíram. Por isso ele está mostrando, a medida é essa, é a mesma medida que eu mandei fazer os querubins. Nada é por acaso, nada. Esse grupo então, terá todos os seus pecados retirados, serão unidos, uma vez unidos, de verdade, completamente unidos, eu os colocarei em, como? Pé. Mas eu farei o seguinte, você, Moisés, vai cobrir essas tábuas de quê? De quê? Finalmente, de ouro. Você vai cobri-las de ouro, para que quando a glória do Pai se manifeste, essas tábuas não se queimem. Para que quando Cristo vier na glória do Pai, essas pessoas não sejam queimadas pela glória de Deus, porque estão glorificadas, estão prontas, estão em pé, estarão em pé, porque há nelas o selo do Deus vivo. A Bíblia não diria selo do Deus vivo por acaso, poderia simplesmente dizer o selo de Deus e nós entenderíamos que está falando do nosso Deus, mas ele faz questão de dizer selo do Deus vivo, porque quero que vocês entendam que estas pessoas que forem seladas com o selo do Deus vivo, terão a experiência do Pai, não conhecerão a morte. E aqui há uma poderosa diferença também, enquanto o Pai é conhecido como aquele que era, é e sempre será, o Filho é aquele que é conhecido como primogênito dos mortos. Só aqui a Trindade é derrubada, só aqui. O nosso Pai não conheceu e jamais conhecerá a morte. O seu Filho conheceu a morte. Um Deus não pode morrer, não pode. Como é que vai tirar a vida de um Deus se Ele é a vida? Agora, aquele que recebeu do Pai ter vida em si mesmo, esse pode entregar a vida ao Pai, na certeza que o Pai lhe devolveria. Amém. Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito. Ele devolve ao Pai aquilo que recebeu um dia. Porque não confundamos, Cristo venceu a morte. A morte. Ele venceu, ele conquistou. Então ele tem uma vida que é dele. Por isso se faz confusão. Cristo sai da sepultura com a vida que havia nele. Como havia nele se ele entregou para o Pai? A vida que havia nele foi a que ele conquistou. Salário do pecado é a morte. Ele conquistou essa por mim e por você. Eu não preciso ter medo da morte, porque se eu creio, eu vou passar pelo sono, mas pela morte não, porque essa ele conquistou por mim. É como se você perguntasse, Senhor, eu quero um presente. E ele diria para você, filho, você quer viver mais 20 anos ou quer morrer agora o sono? O que você escolhe? Ele conquistou exatamente aquilo que nós pediríamos. Senhor, eu quero descansar agora, pouco me importa, Senhor. Eu quero ir para o sono agora, porque quando eu abrir os olhos, eu verei o Senhor. Amém. Paulo diz, né? É lucro. Entender isso, né? Então, irmãos, versículo 29 de Êxodo 26. Cobrirás de ouro as tábuas e farás de ouro essas argolas para meter por elas as barras. Também as barras cobrirás de ouro. Então levantarás o tabernáculo conforme o modelo que foi mostrado no monte. Por quê? Obviamente, Deus está mostrando um grupo especial nas suas mãos. Um grupo que, assim como as tábuas não se queimavam, porque cobertas estavam pelo ouro, glorificadas, também este povo resistirá. E Deus, em algum momento faz algo para ele ou por acaso? Não. Quem seria este grupo? Quem seria este grupo que Deus chama, que ele promete que vai tirar todos os pecados, que vai prepará-los para estar em pé no dia da sua vinda? Quem seria esse grupo? Se há uma coisa em que nós não erramos, é naquilo que nós conhecemos hoje como matemática, porque a matemática é lógica. Você pega Apocalipse 13, é como se Deus te dissesse, ele te mostrou tudo sobre a besta, mas a tua mente é uma mente matemática, e você diz, não, eu só acredito na lógica,
Ele disse, tá bom, então eu vou te dar uma conta. Porque na conta não tem como errar, né? Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque o número é 666. Calculou, não tem mais como errar, porque aí é lógica. Ele te dá uma lógica. Ele também nos dá uma lógica aqui, numa conta. Vamos contar? Me ajudem, amados. Deus então diz, versículo 17, 2 colseiras, bases, dizem algumas versões, terá cada tábua, travadas uma com a outra. Assim farás com todas as tábuas. Farás as tábuas para o tabernáculo. Assim, me ajudem, irmãos, me ajudem, leiam, por favor. Farás quantas? 20. Para onde? Oi? Sul. Ok. Agora, versículo 19. Farás também quanto? 40 bases. Sim? Sim ou não? 40 bases. Versículo 20. Também haverá quantas? 20 tábuas. Para onde? Oi? Norte. Ok, outro lado do tabernáculo, sem problema. Quantas bases? Quantas bases? Para essas 20? 21. Com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. E ao lado do tabernáculo, para o ocidente, farás 6 tábuas. Quantas? 6. Quantas bases? 12. E diz aqui, e por baixo se ajunta, 23, farás também 2 tábuas, mais 2, que é para os cantos. Quantas bases? 4, certo? Muito bem. Farás também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo de ambos os lados. Por baixo se ajuntarão, tal. 25. Assim serão as 8 tábuas, né, para não errar, com as suas bases de prata. 16 bases, né? A palavra de Deus também ensina uma matemática divina que diz que para Deus um dia é como 1000 anos. Deus tem uma conta onde ele apresenta que para ele vale 1000. Vamos somar? Me ajudem. 20 com 20. Com 6. Com 2. 40 com 40. Com 12. Com 12. Com 4. 8 e 6. 9 e 1. Com 4. Esse é o povo remanescente final. Esse é o povo que realmente vai dar cumprimento à profecia de Deus. Irmãos e irmãs, sejamos francos diante de Deus. Isso é coincidência? É coincidência isso, meus amados? Não. Deus poderosamente se levanta a cada um de nós dizendo, o meu caminho está no santuário. Há lições no santuário, irmãos, que nós não podemos mais perder. Não podemos. Tem lições no santuário que são para nós. É para esse povo que aceita. É por isso que o inimigo cegou o entendimento das igrejas para o santuário, porque há lições ali preciosíssimas. E se me permitem, uma última lição, meus amados irmãos, sobre o que falamos aqui também, no mesmo livro de Êxodo, tá? Com isso a gente encerra, Êxodo 26 que estamos. Êxodo 26, 14. Farás também a tenda, uma cobertura de quê? Vou deixar aberto aqui para os irmãos me ajudar. Farás também uma cobertura de pele de... E vai fazer o que com ela? Me ajudem. Tingir de quê? De vermelho. E o que mais que vai fazer? Colocar outra cobertura. De quê? Pele de texugo. Algumas versões diz borra de café. Borra de café. Então você olhava para o santuário, finalmente o que Deus pediu para cobrir finalmente ele. Não vamos entrar em todos os detalhes, apenas para a gente ver como tem lições aí, né? Digo, o desejo é que os irmãos estudem essas coisas. Estudem o santuário, meus amados. Peçam luz a Deus. Vocês vão ver como isso vai fortalecê-los.
porque isso foi dado para nós, não tem outro povo que recebeu isso, certo? Aí você perguntaria, Senhor, de novo, por que eu tenho que pegar a pele de carneiro e tingir de vermelho? Porque Cristo viria um dia, limpo, puro, branco. A pele é branca, quando você limpa, tira todo, branca, mas ele seria tingido de vermelho, quando os pecados fossem colocados sobre ele. Assim como o dragão aparece vermelho, porque todos os pecados agora estarão sobre ele na reta final. Por isso nós vemos o dragão, o diabo, aparecer vermelho no final dessa reta. Nós também vemos Cristo agora sendo, tingido, ou recebendo todos os pecados sobre si. Todos. Porém, quem olhasse o santuário por fora, via uma cobertura de texugo, ou borra de café. Você olhava para o santuário por fora, ele era feio, porque ele tinha uma cor marrom de borra de café, porque em Cristo não haveria parecer nem formosura. Mas aquele que não tinha parecer nem formosura, receberia sobre si todos os nossos pecados. Internamente, o santuário era belíssimo, porque a beleza de Cristo estava no caráter. Essa é a beleza que nós temos que ter. A nossa beleza tem que ser a beleza de Cristo, beleza no caráter. Gratos pela paciência, meus amados irmãos e irmãs, que Deus lhes abençoe grandemente, e se mais não pudermos aprender, sair daqui motivados a estudar o santuário, para poder ouvirmos um Deus dizendo, o meu caminho está no santuário, filho, e eu nada farei sem antes revelar o meu segredo a vocês, meus servos, meus profetas. Amém? Na palavra de Deus está escrito que nós devemos compartilhar o que recebemos. Assim, se você gostou desse vídeo, dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho.